Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu, juntamente com a Juliana, vamos estar apresentando um trabalho na disciplina de Tópicos em Urbanismo Bioclimático pela Universidade Estadual de Mato Grosso, solicitado pela professora Soneise Miranda. Nós vamos apresentar um artigo que tem como título Interação das variáveis microclimáticas e cobertura do solo em região urbana e limítrofe urbana na cidade de Cuiabá, MT, com as autoras Carolina, que é a mestranda, Vanessa, Flávia Maria, Marta Cristina, que são as professoras orientadoras, e o coordenador José de Souza Nogueira. Ele é coordenador do programa de pós-graduação do Instituto de Geografia da UFU. Esse artigo ele se encontra na revista Caminhos de Geografia, que é uma revista online. Ele foi publicado no volume 15, número 51, em setembro de 2014, páginas 199 a 215. O tema do trabalho, que é o tema do artigo, é a ocupação do solo e o microclima. E tem como palavra-chave clima urbano, bioclimatologia, cobertura do solo. O objetivo geral é analisar a interação das variáveis microclimáticas e cobertura do solo em região urbana e limítrofe urbana na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Boa noite, eu sou Juliana. Eu vou começar com a introdução. O crescimento populacional acelerado é muito preocupante, porque nós não sabemos se a Terra será capaz de comportar tanta gente e se haverá suprimento para todo mundo, como alimento, moradia, infraestrutura. A maior parte dessa população, ela mora na cidade, e o crescimento dessas cidades acontece sem planejamento. E essa falta de planejamento traz redução de áreas verdes, aumentando consequentemente a temperatura do planeta. E nos espaços internos, a gente é obrigado a colocar ar-condicionado para conseguir permanecer, né? E o uso contínuo de ar-condicionado traz aumento de energia elétrica. Os materiais e métodos. A área de estudo. Foi realizado o estudo na cidade de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Cuiabá teve um aumento significativo da área urbana entre os anos de 70 e 2000. Houve também o aumento do número de bairros, que de 18 foi para 125. A área de Cuiabá é de aproximadamente 3.495, de 3 milhões, desculpa, 3.495.424 quilômetros quadrados. Desses, 500 mil quilômetros quadrados é de área, zona urbana. Em 2010, Cuiabá possuía 551.098 habitantes, desses 1,68% residiam em zona rural. Cuiabá tem relevos de baixa amplitude, baixos valores de velocidade de vento, clima quente e seco, tem 2 estações bem definidas, tem radiação direta intensa e a umidade relativa do ar é bem baixa. Esse é um mapa do quanto cresceu Cuiabá durante o tempo. Materiais e métodos. O delineamento experimental. Primeiramente, foi feita a determinação dos pontos a serem estudados. Depois, foi coletados os dados micrometeorológicos. Foi desenvolvido mapas temáticos e começou a relacionar as características das porções em estudo com o comportamento dos dados coletados. Foi feito com um teste T para determinar, para comparar as duas regiões. As áreas de estudo. A primeira área, que é a região 1, é o FMT, e a região 2 é o bairro Pedra 90. A região 1, que é o FMT, fica localizado na Avenida Fernando Correia Costa. E é uma cidade universitária, possui infraestrutura e equipamentos urbanos, tem baixa densidade demográfica, as edificações são horizontais e com implantação esparsa, tem predominância de área verde, tem vias de grande fluxo, e em pequena escala tem vias coletoras e um entorno altamente edificado. Tem shopping center, tem banco, mercados. A região 2 é o bairro Pedra 90, foi criado em 96, é uma área predominantemente residencial,
Ela fica localizada no limite da região urbana, já quase na zona rural. Fica a 11 quilômetros em linha reta da região 1 de distância e 20 quilômetros do centro da cidade. O entorno tem baixa densidade demográfica, é uma ilha edificada, em volta só tem espaços vazios, e o solo é descoberto ou com vegetação rasteira. Os protocolos de medição. Foram instaladas estações micrometeorológicas nas duas regiões, né, na 1 e na 2, foram coletados dados das condições climáticas, que é umidade relativa do ar, temperatura e radiação solar. Foi feito entre o período de agosto e outubro, e março e maio, que é quando acontece a transição das estações, e foi coletada durante 6 meses. A estação 1 ela foi implantada no bloco de pós-graduação de Física Ambiental a 4 metros de altura na UFMT, e a estação 2 foi implantada em um edifício residencial a 2 metros de altura no bairro Pedra 90. E as medições que foram realizadas em áreas urbanas, cada metro que ela fica distante do solo aumenta em 100 metros a abrangência. A estação número 1 tem 400 metros de abrangência, a estação número 2 tem 200 metros de abrangência. Então, para fazer essas análises comparativas, ela usou o mapa temático e, assim, ela apresentou inicialmente 5 mapas. Nós vamos ver que o primeiro é o de quantificação de cobertura. Neste de quantificação de cobertura, vários são os fatores que ela analisou, mas existem 4 mais relevantes, que é o asfalto. Por exemplo, na região 1, nós vamos ver que tem a maior quantidade de área asfaltada e também a maior quantidade de árvores. Já na região 2, tem a maior quantidade de solo descoberto e maior quantidade de vegetação rasteira. No próximo mapa, nós vamos observar agora a área edificada. A parte que está em azul é a área edificada. Então, nós observamos aí que na região 2, ela está mais concentrada, e na região 1, ela está em menor quantidade e mais espalhada. As vias, que são em vermelho, estão mais abundantes na região 1, e em cinza, áreas não edificadas, que é mais abundante área não edificada na região 2. No próximo, é o mapa de uso do solo. Nesse daí, ela analisou as áreas ocupadas por instituição, que é em azul, e é mais predominante na região 1, e áreas residenciais, que na região 2 está em amarelo, e é mais abundante, e área comercial, que é pouco significativa nos dois. E o quarto mapa temático é sobre as alturas das edificações. Ela concluiu de que e apontou aqui que em rosa nós temos edificações com mais de 2 pavimentos e em azul clarinho de apenas um pavimento, o térreo, no caso. Então, na região 2 tem mais edificações térreo, enquanto na região 1 tem mais edificações com mais de um pavimento. E sobre o mapa temático e o último de áreas verdes, o que ela analisou? Que em verde, ela colocou área vegetada e tem maior quantidade na região 1. E também região aquosa, que é em azul clarinho, tem maior quantidade também na região 1, enquanto a área não edificada tem maior quantidade na região 2. Então, como a Juliana havia dito, ela analisou 2 períodos do ano, que são os meses de agosto, setembro e outubro, já no fim do ano, que é o período quente e seco, e também ela analisou no início do ano, março, abril e maio, que é quente e úmido. Depois de fazer toda essa análise, de fazer a comparação, ela foi para os seus indicadores, que são 3: radiação solar, temperatura do ar, umidade do ar. Em todos esses gráficos que nós vamos observar, ela organizou da seguinte forma. Nós temos primeiro a radiação solar. Ela apresenta sempre mês a mês. Em azul, ela representa o período quente e seco, de agosto a outubro, e em vermelho, quente e úmido. E ela representa aqui embaixo esse
escolher um dia e representa de hora em hora. Então, nós vamos analisar o seguinte, que as variações, tanto do ar, quanto de radiação, temperatura do ar, umidade do ar e radiação solar, não tiveram muita diferença de uma região para outra. Eles permanecem, são muito parecidos, os mapas, aliás, os gráficos. Nós vemos que as variações foram praticamente idênticas, muito similar nas duas regiões. Dessa forma, pode ir, ela chegou à conclusão dos indicadores o seguinte, que sobre o indicador temperatura, na região 2, a temperatura do ar manteve-se mais baixa e a umidade do ar mais alta. O indicador superfície ocupada. A região 1 possui uma maior quantidade de superfície ocupada com materiais típicos do meio urbano, criado pelo homem, né, construído, no caso. Em relação ao indicador umidade do ar, na região 2, a umidade do ar foi 10,17% maior que na região 1. E sobre a cobertura do solo, a região 2 possui menor quantidade de materiais urbanos que impermeabiliza a superfície. As considerações finais. Áreas cobertas por materiais urbanos, elas que é pavimentação, elas trazem temperaturas mais elevadas. Ambas as regiões elas possuíam características que agravavam o aumento da temperatura e que aumentavam a umidade do ar. Apesar dos resultados que foram feitos com o teste T ter diferenças numéricas, essas diferenças elas não podem ser consideradas muito significantes. As considerações do grupo. Então, nós, assim, depois de analisarmos o artigo e observar as análises do pesquisador, nós percebemos também que não foi quantitativa, né, as diferenças, e que ela poderia ter, talvez, usado outros indicadores a mais, ou se restringir a um certo número de indicadores. É o seguinte, o método que ela utilizou, ela não conseguiu chegar em um dado mais consenso, ela deveria ter tido mais foco naquilo que ela estava pesquisando. Ela pesquisou e não teve dado significativo. Então, nós analisamos assim, que ela poderia ter, talvez por falta de experiência, ou por falta de tempo, levando em conta que clima é uma coisa que deve ser analisada a um longo prazo, ela não teve um dado assim conciso. E também a gente observou a importância do profissional de arquitetura e urbanismo, né, na construção da cidade. Porque cabe ao arquiteto tomar as melhores decisões, né, para que o solo seja usado de maneira correta e isso traga mais conforto térmico, que melhore o clima e conserve o meio ambiente. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada.